Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje o Conexão Materna abre espaço para uma história de dor, mas também de fé, amor e resistência. Em novembro de 2023, o caminhoneiro Regivaldo Cardoso perdeu a esposa e três filhas na tragédia que ficou conhecida como Chacina de Sorriso. Um crime brutal que chocou o país, mas também revelou a força de um pai, que mesmo mergulhado no luto, escolheu continuar vivendo, buscando justiça e levando memória da família no coração. Hoje, vamos conversar com ele sobre paternidade, fé, amor, o que significa continuar quando tudo parece ter acabado. Regivaldo, obrigada por estar aqui com a gente. Sei que não é fácil falar, mas sua coragem de compartilhar, sem dúvida, é um ato de amor às suas meninas e a tantas famílias que enfrentam essas perdas. Hoje estamos também aqui com Neto Marques, jornalista, que vai nos auxiliar aqui, Fazer parte da fazer bancada, né? parte da bancada. Bom dia, Miriam. Bom dia, Neto. Bom dia a todos da Conexão Materna que vai nos assistir. Se for de bom dia, boa noite ou boa tarde, eu não sei que horário que vão estar assistindo, né? Mas eu fico feliz em estar aqui. Obrigado pelo convite e por esse bate-papo aqui. Com certeza vai ser abençoado. Eu também quero agradecer a Miriam Marques aí por convidar para fazer parte num tema tão importante que o Brasil, o Mato Grosso, no momento passa por problemas tão difíceis, onde nós precisamos combater a tal violência que está desenfreada no nosso estado. Obrigado, Regivaldo, pela tua Regivaldo, isso. presença. Obrigado. Regivaldo, como que era o dia a dia da sua família, de vocês, a rotina, as brincadeiras, viagens? Eu era caminhoneiro na época, né? 24 anos de estrada. E na época ali eu puxava muito Miritituba. Hoje o Mato Grosso é Porto de Miritituba, né? Sim. E ao meu tempo fora de casa era 2 dias, no máximo 2 dias, eu estava em casa de volta. Às vezes pegava um meio de semana, não tinha como fazer muita coisa. Então chegava, carregava, às vezes dormia em casa, no outro dia já viajava. Mas quando eu estava em casa, a nossa rotina era praça, né? Tinha o parque que era pertinho de casa ali, uma quadra de casa, as meninas gostavam muito de ir no parque. Então eu sempre levava elas ali para brincar no parque, a gente ia caminhar, às vezes levavam pipoca, comiam as pipocas, ficava por ali e tal. E a nossa rotina era parque, igreja, né? Sempre no culto. E na casa da avó, era essa a nossa rotina. E dentro de casa, quando estava por ali, sempre dentro de casa, não era de ficar em rua, isso e aquilo, sabe? Sempre E essa essa é a mesma vantagem rotina. do interior, né, tá tudo próximo, os parentes estão ali próximo, então não é aquela vida, aquela correria tão grande como é capital. E nessas viagens que você fazia, Regivaldo, essa última que você fez, depois desse trágico acontecimento, você saiu no final de semana, no meio da semana, como é que foi essa última viagem sua antes desse Antes do caso acontecimento. bem grave? No meio da Eu saí no semana? meio da semana. Eu me despedi das meninas em casa e fui pro posto, do posto peguei a ordem e Pegou fui todo mundo carregar. acordado quando você saiu para Tudo, viajar? Saiu de todos. noite, Eu madrugada? saí de manhã, era Teve o prazer de despedir dela nessa última viagem? como sempre, a gente, na verdade, assim, a gente sempre foi muito ligado. Então, estava sempre se abraçando, sempre beijando, e elas sabiam que, o pai, de repente, o pai vai carregar, não volta para casa, dali o pai já vai viajar. Aconteceu várias vezes disso. E, às vezes ia no Ipiranga, às vezes, amor, eu vou daqui, eu já vou viajar, não vou passar em casa. Né? E desse dia eu fui pro posto, fiz meu cadastro, tudo, e fui para Lucas do Rio Verde, né, que eu carreguei. E Porque o dali eu segui a viagem, né? porque o caminhoneiro tem muito de você pegar o caminhão de uma cidade onde você mora e levar uma encomenda para São Paulo, por exemplo, e às vezes ficar aguardando um retorno com carga de lá para cá para não Isso, desperdiçar a viagem, né, acontece isso. muito isso. Você estava Sim. numa vibe dessa aí? Na verdade, assim, o meu push mesmo era Sorriso Miritituba, né, o porto. Caminhão graneleiro puxava grãos, né, e tava meio ruim dos frete em Miritituba, eu resolvi fazer uma viagem fora. Falei meu patrão: vou fazer uma viagem fora, faz tempo que eu não vou para o Paraná", e daí meus pais moram no Paraná, falei: "Eu passo lá, vejo meus pais e tal, vou fazer uma viagem". A gente já tinha programado de ir no final de ano, ou no início de ano, depois da lavoura, a gente ia passar uns 20 dias na casa dos meus pais, a família toda, né. Já estava tudo organizado. Eu falei: "Não, eu vou fazer essa viagem, eu passo lá no meu pai e na minha mãe, que já que não vou antes do final de ano, antes do Natal, vejo meus pais e volto, né". E assim, quando eu saí, fui e infelizmente
a falta de contato delas, né, quando fui saber, E você lembra das últimas conversas que você teve com ela? lembro, eu conversei com a Manuela na sexta-feira de manhã, ela falou: "Pai, a mãe chegou de viagem, de madrugada, meia-noite mais ou menos, a Miliane foi buscar a Cleci na rodoviária, que ela tinha vindo de Brasília, e falei com ela de manhã, a Cleci eu falei com ela era 4h30 da tarde, eu conversei com ela a última vez. A Miliane já tinha 19 A anos, Miliane né? estava com 19 anos. A semana inteira eu vinha falando com a Miliane, a semana inteira. Todo dia ela me mandava mensagem. E falando sobre viagem, falando sobre cachorro, que a gente gosta muito de cachorro. A semana inteira eu vinha falando com ela, né? E quando você percebeu que tinha alguma coisa de errado? No sábado de manhã já. Que na sexta-feira de tarde eu falei com a Cleci. E saí para viajar. Eu cheguei em Curitiba, era mais ou menos meia-noite. Aí mandei mensagem para ela, ela não me respondeu. Aí quando foi no sábado de manhã, eu falei: "Onde é que tu anda? Que tu não me responde? Tu sempre me responde." Não me respondeu. E daí eu fui seguir viagem. A rotina do motorista é isso, tu manda mensagem, não responde, essas coisas. E mesmo que responde, tu já sobe E no não é todo caminhão lugar e que pega vai. É. internet também, né? E eu estava indo para São Francisco. E eu fui. Ali, lá embaixo, já em Curitiba, eu estava em cima da serra. Lá embaixo em Curitiba, eu mandei mensagem de novo. Mas daí você manda mensagem e vai seguindo viagem. E onde é que pega sinal, se manda mensagem, vai caindo e Uhum. nada, nada. Cheguei em São Francisco, mandei mensagem de novo e não respondeu. Aí eu falei: "O que está acontecendo com vocês? Vocês não me respondem?" Comecei a ficar preocupado, porque não é normal ela não Sim. me responder. Eu mandava. 4 pessoas, nenhuma É. responde, E né? daí, até ali, eu estava mandando mais contato no telefone da Cleci, né? Porque ela já Sim. estava em casa e tal. E nada, e nada. Daí, quando foi no sábado à noite, eu descarreguei no domingo de manhã, já mandei mensagem. Daí, já mandei mensagem no telefone da Manu e da Miliane. E comecei a mandar mensagem para ela, ligar para elas e nada. Aí eu falei, eu já achei estranho, eu até falei para ela assim: "Poxa, você tá braba comigo porque eu falei que eu não ia para casa agora?" Que quando ela estava voltando de Brasília, ela perguntou se eu já ia carregar para casa. Eu falei que não, que eu ia fazer mais uma viagem. Depois eu iria embora. Porque também em Paranaguá e não tinha carga para subir, né, para Mato Grosso. E que nem você falou antes, você ir vazio não Uhum. compensa, Não são compensa. 2.300 quilômetros, né? O patrão jamais vai autorizar um negócio desse. Sim. Eu falei para ela: "Eu vou fazer mais uma viagem, duas, e daí eu vou embora." Aí ela ficou meio chateada: "Ah, você sabe que eu não gosto que você fica muito tempo fora e tal." Ainda falei para ela: "Mas faz o quê? 10 dias. Já já eu tô em casa." Eu achei que elas tinham ficado bravas, por isso que elas não queriam me Sim. atender, mas não era normal elas fazer aquilo comigo. E daí fui ligando pro telefone da Manu, fui ligando pro telefone da Miliane, e elas não me respondiam. Liguei várias vezes, ligando mesmo, não atendiam. Eu comecei a ficar preocupado, falei: "Mas tem coisa errada, não é possível elas fazer isso." Nunca fizeram isso. E eu estava voltando já para Cascavel. Aí cheguei em Cascavel no domingo, era umas 5 e pouco da tarde, fui dar uma ajeitadinha no caminhão, e daí, depois que eu terminei, eu mandei mensagem para elas de novo. E tentei ligar. E nada, e nada. Aí foi na hora que eu mandei mensagem para um amigo meu, o Neguinho, acho que até esse áudio saiu na Na mídia mídia, aí. né? Daí eu falei para ele: "Neguinho, você está em Sorriso?" Que 2 dias antes eu tinha conversado com ele, ele estava indo embora para Sorriso. Ele falou: "Não, Regis, eu estou em Nobres, vou carregar um calcário amanhã." Por quê? Eu falei: "Pô, Neguinho, tô desde sexta que eu não consigo conversar com a Cleci, cara, e eu tô achando estranho, eu ligo, não me atende, eu mando mensagem, não me responde, cara, eu não sei o que fazer mais, bicho. Tô preocupado demais com elas, elas nunca fizeram isso comigo." Eu falei: "Você sabe como é que elas são, você sabe como as meninas eram grudadas comigo, porque na lavoura, eles puxavam junto com a gente, e eu levei as meninas comigo, Criança né." gosta de andar de caminhão, É. né? Ele falou: "Ô, Regis, se eu tivesse lá, cara, eu ia lá agora, velho. Mas eu tô aqui em Nobres e tal." E eu falei: "Pô, eu não tenho telefone de mais ninguém, cara, pra mim ligar lá." E eu não queria incomodar a minha sogra, porque ela tinha feito cirurgia, né? Tinha Uhum. tirado um câncer do nariz e tal. Eu falei: "Não vou incomodar a dona Sueli." Eu não tinha o telefone da Helenara e nem da Valdete. Liguei pro Gerson, meu cunhado, só que ele estava recebendo o pai dele, que é de São Paulo, e estavam numa chácara. O telefone tocou 2 vezes, eu falei: "Tá com o pai dele, não vai atender." Aí eu liguei pra polícia. Só que antes de eu ligar para a polícia, eu mandei outra mensagem para elas. Falei: "Ó, vou mandar a PM aí." Eu tenho as mensagens no meu telefone até hoje. Eu não apaguei nenhuma das mensagens delas. Tá tudo ali no meu telefone. Eu falei para elas: "Eu vou mandar a PM aí se vocês não me atender. Eu vou ligar para a polícia e vou mandar a polícia aí." Esperei um pouco, não atendeu. Quando foi 9 horas, eu liguei para a polícia. Procurei ali, né, Polícia Militar de Sorriso e tal. E daí consegui o telefone e liguei. Aí o policial me fez um monte de perguntas e tal. Até eles entenderem que eu falei: "Ó, doutor, é o seguinte, eu sou motorista. Eu moro em Sorriso, sou casado, sou pai, tudo. O caminhão é de Sorriso, tudo. Eu peguei uma carga para o Paraná e eu tô desde sexta-feira tentando contato com a minha família e não consigo. Só queria que vocês fossem lá na minha casa para ver o que está acontecendo, se elas estão em casa. Não sei, eu preciso que ver para mim." Aí eles mandaram uma viatura. Demorou uns 10 minutos para a viatura chegar.
porque até achar a viatura mais próxima e tal. E nesses 10 minutos eu liguei de volta. Liguei umas 2, 3 vezes, não atendeu. Na terceira vez eu liguei e atendeu. Eu falei, ó, eu liguei agora há pouco aí. Não, pai, eles estão indo lá na frente agora. Fica aí na linha aí que eu já vou chamar o policial Pelo aqui rádio. pelo rádio. Aí chamou o policial pelo rádio, tudo, e o policial foi passando para eles as informações e ele falando para mim. Ele falou, ó, o policial tá na frente da tua casa, tu olhou por baixo do meu portão, tinha umas vagas assim por baixo que dava para Sim. ver para dentro da casa. Para dentro, né? Aí ele falou assim, ó, você tem 2 cachorros grandes, pastor alemão, teu carro é vermelho? Sim, meu carro é vermelho e tal. Pois é, teu carro tá aqui, teus cachorros estão aqui, o ar-condicionado tá ligado, a gente tá tocando interfone e ninguém atende. E era 9 e pouco da noite, e a gente, quando tinha aula, sempre dormia cedo. Quando era 8h30, 9 horas, as meninas já estavam dormindo já, para não ter problema na hora de acordar, né? E eu pensei, então foram dormir. E daí a minha esperança depois daquilo ali foi, amanhã cedo, todo dia de manhã, a Manuela me mandava mensagem. Todo dia de manhã. Ela falava, paizinho, tô indo para a escola, já tomei meu café, estamos indo para a escola e tal. Chegava na escola, paizinho, já estamos aqui, já vamos entrar para a sala de aula. Aí eu falava para ela, então agora você desliga o telefone, né? Só liga se for para fazer matéria. E esperei essa ligação e nada. Esperei essa mensagem e nada. Mandei mensagem de novo, liguei de novo, tentando conversar e não nada de contato. Liguei para a polícia de novo. Liguei para a polícia e pedi para a polícia ir lá de novo. Na hora que eu liguei, depois que eu liguei para a polícia, eu liguei para o colégio da Manu e da Melissa, que elas estudavam na mesma escola. Liguei para a escola, falei com ela, professora, eu sou o pai da Melissa, da Manuela. Tem como a senhora ver se a Manu está na escola? Porque a Cleci nunca deixou de levar elas na escola sem comunicar comigo. Nem que fosse um resfriado. Isso na segunda-feira. Na segunda-feira já. Nem que fosse um resfriadinho que sequer. Ela falava, Regis, amor, as meninas estão assim, levamos ou não levamos? Ah, leva, se precisar buscar. E daí liguei para a professora, ela falou, pai, eu tenho que ir lá olhar. Ela foi na sala, a sala era embaixo, né? A Manu já estava no 7º, 6º ano. A sala embaixo, tá, ela foi lá, olhou e tal, a Manu não estava na sala, voltou, pai, a Manu não está na sala. Aí meu coração já... Eu falei, e a Melissa? Pai, a Melissa estuda no piso superior, vai demorar um pouquinho mais, daqui uns 10 minutinhos o senhor me liga de volta. Eu falei, não, vai lá então para mim, professor, eu preciso saber se ela está aí. Aí passou os 10 minutos, liguei de volta, ela falou, pai, a Melissa não está na escola. Aí a ficha caiu, Aí eu já né? falei, meu Deus, aconteceu Mas, alguma coisa. por mais que a gente pense que aconteceu uma coisa, É, mas a gente não pensa que aconteceu uma tragédia desse Tão o tamanho, grave, pior, né? desse né? Aí tamanho. ela falou, pai, o que está acontecendo? Eu falei, professor, eu não sei. Não sei o que está acontecendo, eu não consigo contato com elas desde sexta-feira. Aí eu tive que ligar para minha sogra. Aí eu tive que ligar para dona Sueli, porque eu não tinha mais para quem ligar. Aí foi a hora que eu liguei para ela, falei com ela. Eu já liguei já por telefone mesmo. Conversei, falei, dona Sueli, a senhora conversou com as meninas esse final de semana? Ela falou para mim, Regis, conversei com ela só na sexta-feira, com a Miliane. Nem com a Cleci ela tinha conversado. A Miliane, todo sábado, ela ia ajudar a avó, limpar a casa para a avó e tal. Aí a dona Sueli dava lá uns R$ 100 para ela, fazer as coisinhas dela. Ela falou, a Miliane ia vir me ajudar aqui no sábado, só que daí na sexta-feira ela me ligou e disse que estava com cólica e estava muito mal, não ia poder vir. E daí não falei mais com ela, Regis. Por quê? Falei, nossa, desde sexta-feira de noite que eu não consigo contato com elas. Eu já liguei, já mandei mensagem, não me responde. Eu não sei mais o que eu fazer, dona Sueli. Elas nunca fizeram isso comigo. Aí ela falou, então vou pedir para a Helenara passar lá. Nisso eu já tinha ligado para a polícia, né? E já tinha falado com a escola. E daí ela ligou para a Helenara, minha cunhada, a Helenara, ela trabalha no hospital regional. E ela trabalha à noite. E ela estava indo para casa quando a mãe ligou para ela. E daí ela foi lá na casa ver. Quando ela chegou lá, a polícia já estava lá. E daí, isso que eu vou contar agora, eu não sabia, eu fiquei sabendo no júri que ela contou. Na hora que ela chegou na frente de casa, que ela começou a olhar ali, ela olhou para o baixo também e ela viu. Ela falou para mim, no momento, que ela achou que elas tinham sido sequestradas, porque elas gostavam de andar de bike. Estava sempre andando de bicicleta, final de semana, tudo. E daí ela olhou e viu as bicicletas no lugar. Só que daí no dia do júri, ela falou lá no júri lá que ela sentiu, na hora que ela chegou na frente de casa, ela sentiu um cheiro ruim já. E ela falou para ela mesma, tem coisa errada aí dentro. E daí até conseguir ajeitar os cachorros, queriam matar os cachorros porque o fumaça é muito agitado. E daí ela não deixou, foi atrás, comprou remédio, deu para a Tina tomou remédio, capotou e o fumaça não pegou remédio nenhum. Eles queriam matar ele, dela falou, não, vamos derrubar o portão e deixar ele ir embora. Sair fora, né? Porque ele não tinha mais jeito, Sim. alguma coisa tinha acontecido lá dentro, né? Então não tinha o que fazer mais, era fazer aquilo ali. E nisso chamaram o bombeiro também para tentar sedar os cachorros e não deu certo.
Aí derrubaram o portão e deixaram ele fugir. Regivaldo, deixa eu perguntar, você, geralmente, eram 3 filhas, né, tinha uma de 19 e 2 ainda de menor. Isso. E geralmente criança, quando vê qualquer perigo iminente, a primeira coisa é papai, pedir socorro para a mãe, para o pai. Você olhou o celular delas para ver se uma delas, nesse desespero, na hora ali do perigo, tentaram ligar para você, tentaram falar contigo? Todos os telefones estão comigo. E até os peritos pegaram os telefones. Eu acho que não tinha mensagem nenhuma Não deu delas. tempo, Não né, deu tempo. muito Não rápido. se sabe até hoje não se sabe o horário que aquele infeliz entrou na casa. Ele não falou o horário que ele entrou na casa. Então não sabe se pegou elas dormindo. Eu acredito que pegou elas dormindo, porque as meninas eram muito espertas. Elas viviam pulando a janela, brincando. Não é possível que elas não iam conseguir abrir a janela e E pular. se pulasse a janela estava salvo, né, Tava porque o salva, porque cachorro não ia ele deixar. não ia pegar elas, Isso. Mas o que né? acontece? Quando uma está em perigo, a outra não tem coragem de sair e Quer ajudar, deixar né? os É outros, quer justo. ajudar. E também aquela coisa, poxa, alguém dentro de casa já abordou a mãe, porque no processo, na No dinâmica tudo inquérito lá, ali, no tudo. inquérito mostra que A ele já mãe logo foi a esfaqueou primeira. ela, porque eu acho que na hora que ela viu ele, que a nossa casa é assim, ela saiu do quarto, a roupa de dormir da Cleci estava em cima da cama, dobradinha, o Conrado falou para mim, o doutor Conrado, estava dobradinha em cima da cama. Então a gente não sabe se ela ia se preparando para dormir, sabe? E daí eu acredito que na hora que ela viu ou viu os cachorros acuando demais, porque os cachorros tentou pegar ele. Tinha as marcas das patas dos cachorros perto da janela. E na porta também, tinha a marca dos cachorros. E a Cleci, ela tentou correr para a porta, mesmo sendo já Já ferida, ferida. tentou correr para a porta e ele atrás dela, porque tinha marca de sangue até na porta e ele puxou ela de volta. Ela tentou abrir para os cachorros entrar. Se conseguisse abrir ali, o fumaça ia fazer alguma coisa. Ele não ia permanecer ali. Mas Hum. infelizmente não conseguiu, porque já atingida, né? Já sem forças, porque E as crianças, elas não estavam mortas, assim, dentro do onde elas dormem, no quarto delas, já estava não, assim, não. elas estavam lutando pela vida, né, fora do local que dorme, não estavam no É, quarto, aí, estavam tentando. por isso que eu digo, Neto, eu não sei o horário que ele entrou, porque a Melissa, pelo que vê ali, ela não saiu do quarto da Miliane em nenhum momento. Hum. E ela estava no quarto da Mimi. A Manu estava no nosso quarto. Até o Luiz Fernando do Ministério Público, a primeira vez que eu tive contato com ele, ele me perguntou como é que elas, qual que era o Isso, hábito delas dormir. Eu falava, quando eu estava fora, doutor, às vezes a Manu dormia com a Miliane, a Melissa com a mãe, aí elas trocavam. Aí hoje a Melissa dormia com a mãe e a Manuela com a Miliane. Às vezes as 4 dormiam junto. Nós compramos uma camona grandona. Uhum. Eu falei, porque daí quando quer dormir todo mundo junto, né? sim. Às vezes eu tava dormindo, meia-noite eu ia me virar, eu já encontrava alguém nas minhas costas. Eu falei, É mas na quem que é tá aqui natural, é hoje, né? normal para quem tem É, filhos, né. aí eu falei para minha esposa, vamos comprar logo uma camona grande, porque Sim. daí o dia que, Contempla né, todo mundo. pronto, e dorme todo mundo junto. Então eu falei para ele, doutor, às vezes a Manu dormia com a mãe, a Melissa, e elas revezavam. Sim, Ele falou, realmente, então o que o senhor está falando realmente tem fundamento, porque a Melissa estava no quarto da filha mais velha, e a Manuela no quarto da mãe. Só que no dia do júri, a Miliane tentou correr para o quarto e tentou abrir a janela do nosso quarto, né, que é a janela que dá para frente da casa. E ele foi atrás dela, deu uma pesada na porta, ela tentou fechar a porta, deu uma pesada na porta, que a porta estava quebrada, e as marcas do chinelo dele na porta, tudo. Né? Então, ele foi. Aquele cara é como o Luiz Fernando colocou mesmo no júri, a encarnação do demônio mesmo. Ele entrou ali para fazer o mal mesmo, sabe? Ele entrou para verdade. fazer o mal, porque se ele quisesse roubar alguma coisa, ele tinha levado. Não. A única coisa que ele levou da casa, ele usou uma roupa minha para sair da casa, uma calça e A uma dele devia estar camisa, suja, né, de sangue, né. bastante Sim. suja. Ele levou uma calcinha da minha esposa e uma rede que a gente tinha. Ele levou. Ele usou a minha. Tanto que quando o meu irmão, que foi lá e tirou as coisas dentro de casa, foi, mano, tá faltando uma calça minha. Ele falou, mano, tudo que tinha dentro do guarda-roupa, tudo, nós juntamos, colocamos nos sacos e tá aqui. Eu falei, bom, eu não sei então o que aconteceu. Aí depois, num vídeo que o Ministério Público pediu para me dar uma olhada, se eu reconhecia que eram nossas e tal, que era da casa, eu falei, não, aquela é minha calça, minha camiseta amarela, a calcinha é da Cleci, e a rede também era nossa, tudo, né? O Conexão Materna está entrevistando aqui o Regivaldo Batista, que é o pai e esposo da senhora e 3 filhas que foram,
mortas em Sorriso, aí em 2023. Regivaldo, o que a gente vai perguntar aqui para você, o que eu vou perguntar para você, é uma coisa mais minuciosa, até para que nós possamos estar, assim, orientando as pessoas nesse mundo tão violento que a gente vive hoje. A gente sabe que há falhas no Estado, né, que deveria fazer a segurança, então quanto mais a gente ficar prevenido, é melhor contra esse tipo de pessoas que a gente não sabe nem se pode chamar de pessoas, uma criatura dessa natureza. Mas assim, a casa que você morava lá, há muito tempo que você morava lá. Quando você morava lá, essa obra que estava ao lado da sua casa, ainda não tinha obra, começou do zero, você viu começar essa obra. A pessoa que fez isso aí, ele quando você saía de carro, voltava, você chegou a ver gente trabalhando ali nesse dia a dia? Quanto tempo mais ou menos essa obra já estava lá, nesse local? Como é que foi essa dinâmica? Então, Neto, aquele bairro ali, essa casa que nós morávamos ali, quando ela terminou de ser construída, nós entramos nela. É o primeiro morador. O primeiro morador daquela casa fomos nós. E ali teve muita construção. Teve Ah, construção de frente, teve gente que morava na construção. E eu tive até um contato com o pessoal ali da frente, porque a gente tinha um terreno e eu tive contato com o mestre de obras ali, né? dessa obra. Da obra da frente da casa, Ah, da não frente da casa. Aham. dessa do lado, eu nem conhecia os caras. Eu não tinha costume de conversar Mas, com o estava pessoal só ali. o terreno quando você Tava só morava o lá? terreno, tava só o Começou terreno. do zero então a obra Começou do lá. zero, isso. E passou-se anos, porque já ia fazer 5 anos que nós estávamos naquela casa. Uhum, E no ano passado ia fazer 5 anos que a gente estava lá. Nós entramos lá em 2019, uhum. para você ter ideia. Quando o Roosevelt Ixi, terminou faz a casa, tempo. nós entramos. Não tinha quase nada ali naquele bairro. É 4 anos depois, né? Quase 4 anos depois que aconteceu. Daí cresceu muito ali, né? Aí tinha a casa do lado. O perito que fez a perícia das meninas morava na casa de baixo, para você ver. Sim, A próximo. casa, a nossa casa era aqui, a casa aqui, 2 casas para baixo era a casa do perito. Aquela construção ali, ela começou quase um meio ano antes. Começou, eu acho que aquelas construção que você faz um tanto, para, daí o banco paga, começa a fazer o Sim, sim, outro, é né? por medição que Por fala, né? medição, É. isso. Começou, daí parou, eu falei, olha, a obra parou, né? Eles levantaram tudo Você e conhecia parou. o proprietário do terreno? Não, Não não conhecia, conhecia, não. nunca tinha Eu falado, não visto? tinha contato com ninguém ali. Era muito Aham. raro eu ficar conversando com os pedreiros. Eu chegava em casa, Neto, eu era 100% para elas. Tinha que aproveitar, curtir Aproveitar o bastante, tempo que que eu tinha viajava com bastante, elas. né, E Reginaldo? às vezes chegava cansado também. Eu chegava, às Sim. vezes deitava ali no sofá e ficava ali deitado. E até elas, eu deitado no sofá ali dormindo, elas brincavam comigo. Fazia trança no meu cabelo. Eu tenho foto de trança cheia no outro computador. Eu tenho foto de trança que elas faziam no meu cabelo. Falei, mas vocês. Aí gostava de pentear meu cabelo. Mas eu tava ali deitado, tava de São boa. lembranças São boas. lembranças São, boas. são. Então, eu não perdia meu tempo. Vou ficar conversando com o pedreiro, vou isso, vou aquilo. Não, não desmerecendo a Sim, pessoa, claro. jamais. Mas eu tinha meu tempo para elas. Sim. E elas pediam, pai, leva no parquinho. Eu ia pro parquinho com elas. E daí, quando eu estava em casa, eu fazia questão de levar elas na escola. Aí elas faziam natação à tarde, 2 vezes por semana eu levava na natação, buscava. Aí eu voltava, levava na escola, voltava, pegava a Cleci, nós ia sair, nós ia nas lojas, comprar vestido. O nosso negócio era comprar vestido. Eu não podia ver um vestidinho, eu já achava bonito, vou comprar para elas e tal. E E tem que era comprar assim a 3, né, rotina. Tem porque que senão comprar a vida três, briga, é. né? Às vezes comprava um para Cleci, amor, ficou bonito. Vou buscar um para Miliane. Vamos de novo lá, vamos pegar um para ela e tal. O que mais tinha lá em casa era vestido, Vestido. né? É. Roupa de homem era E difícil. é difícil agradar todo mundo ao mesmo tempo, hein? Vixe, era. Quando saía todo mundo junto que ia trocar roupa, eu falei, não, gente, eu vou lá para a loja de ferramentas, vocês provam o que vocês quiserem provar aí, eu vou para lá. Na hora que vocês estiverem pronta, me Agora, avisa. E filhas é apaixonado por pai, né? Eu vejo pelas minhas aí. Quando meu marido, às vezes, saía para fazer política à noite, aí ele fala, mãe, quando papai chegar, a gente não vai dormir. Eu falei, bonito, você não dormir agora. Não, então liga pro papai. Filha É mulher é mais esse. apegada ao pai, Aham. né? Mais apegada ao pai mesmo. e logo após você, claro, não mora mais na casa lá, e a obra, o proprietário da obra foi, te procurou, Não, se consolidarizou não. contigo? Na verdade, ninguém me procurou, Neto. Ninguém da cidade me procurou. Ninguém. Nem o proprietário da casa, nem o mestre de obras. Ninguém. É difícil isso aí, né, a gente passar por isso e ainda não ter um ombro amigo para poder pedir, pelo menos falar: "Olha, desculpa", porque, no Brasil, se a gente tivesse um banco de dados, parece que a tua família,
um responsável, alguém da sua família que pesquisou, essa questão do projeto que já existe no Brasil hoje, que se não me falha a memória, da senadora Margarete. Margarete, e é um projeto que ela apresentou no Senado, mas saiu da sua casa, esse Foi, projeto, não foi, foi. Regivaldo? É, a lei do cadastro O de cadastro. pedófilos, né? Isso. Cadastro Parece que é Nacional de alguém da sua Pedófilos. família que pesquisou, né? Na verdade, foram várias pessoas. Foi a Tauane, que é sobrinha da Cleci, aí o advogado Conrado, a Daiane, aí teve um pessoal de Curitiba ali, o Igor, né, que é amigo próximo da Damares, que na verdade quem começou isso ali foi a Damares, tudo, né? Fizeram esse negócio. Só que a Margarete já tinha um projeto igual caminhando. Ah, sim. Então, daí, como já tem um projeto Ajuda. caminhando, a votação foi naquele projeto. Um projeto igual. Sim, Mesma coisa. Então, para que você vai protocolar um outro se Sim. já tem um encaminhado, já claro. pronto para Uhum. votação? Sim, Né? Então, com acredito que foi certeza. assim, daí aprovaram o projeto. Uhum. Daí eu fui a Brasília, tudo, né? E eu não queria ir, vou ser bem sincero para ti. Insistiram muito para ir lá, eu falei várias vezes pro Conrado, falei, eu vou fazer o quê em Brasília, cara? O que eu quero fazer em Brasília? Não tenho vontade de ir lá, não, deixa eu quieto no meu canto. Não, vamos, que é bom, tem que ir, é importante e tal, vai ajudar. Eu falei, vou ajudar o quê? Não vai trazer elas de volta para mim? Eu vou ajudar o quê? O que eu vou fazer lá? Ma- Aí, de insistiram, tudo, conversei com o Igor, daí foi onde eu conheci ele e tal. Ele falou, não, vamos, Regis, vamos lá e tal. Eu falei, não, tá, então vamos embora. Aí eu falei, ó, só que daí você vai junto comigo, né, Conrado, Daiane, falou, não, vai todo mundo, né. Aí fomos para Brasília e tal, falamos lá, deram espaço para falar na Comissão A de Direitos tribuna. Humanos, né, levaram a gente até a tribuna do Senado, coisas que eu nunca imaginei na minha vida, nunca tive Mas foi vontade bom que daquilo você ali, foi né. voz, né? Dizem que dizem que Assim, a partir da visita lá, aí o pessoal realmente mudou. naquele dia mesmo votou, até o Magno Malta fez uma pronúncia lá com a camiseta das meninas, tudo, né, Sim. e falando e tal. Então eu acredito assim, eu acredito que essa visita lá em Brasília foi o Ajudou que muito. ajudou a eles a Uhum. votar a favor. Tanto que um ano depois foi aprovada a lei, mas infelizmente o Lula barrou lá o que é o melhor da lei, o Lula barrou, né, que a pessoa só vai poder ficar com o nome no cadastro único, cadastro nacional, enquanto ele estiver preso. Pô, mas o cara está preso. Sim. Qual a validade de ter o nome dele no cadastro se ele está preso? Tem Fez que uma ter vez, tinha tem de que estar o ser. nome no cadastro depois que ele sair da cadeia, para você saber quem que está morando do lado da tua casa, para Sim. você saber na hora que você vai contratar alguém aquilo que aquele cara fez. Mas será que não é porque quando a pessoa comete um crime e ele foi preso, ele paga. Depois que paga, ele já pagou. Será que não é isso? Aí não Mas Mas coloca o, mais porque ele já pagou. mas Agora, o, enquanto não estiver pagando, ou se ele estiver sendo procurado, tem que estar no cadastro. mas não, o que mas acontece é o perigo daquele que cometeu o crime reincidir e fazer reincidir. de novo. Então a pessoa pelo menos fala, olha, esse Já daqui pagou, né? Já teve mesmo. isso, Ele né? já Quer fez dizer, já isso. fez isso. Aham, Ó, esse cara ele Entendi. é perigoso, ele é ele já Sim, cometeu isso. perigoso, Ó, porque para você ver, pode desculpa, reincidir. para aham, você ver, 6 meses depois, quase aconteceu um mesmo tipo de crime em Sorriso. Um cidadão preso do lado da casa da Larissa, não sei se vocês ficaram sabendo desse caso, ele entrou na casa dela às 6 horas da manhã. Ele ia matar ela e a filha de 4 anos. 6 meses depois. O cara já estava, ele estava em prisão domiciliar, já tinha estuprado pessoas, mas estava preso domiciliar. Entende? Então, se ela soubesse quem é que estava ali, o que o cara cometeu, o marido pelo menos ia sair e ia trancar o portão. porque esse tipo de pessoas, ele não tem ressocialização, Não tem. É difícil um estuprador não estuprar mais. É, não, difícil. entendeu? Só se, Então, só se Jesus fazer a É obra na só. vida dele. sim, Aí para sim, Deus nada é impossível, Uhum. não. Mas né? é só se ele aceitasse, se ele Se ele se procurasse, aceitar. Isso. geralmente, infelizmente, é difícil. Porque a gente vê hoje aí tantas pessoas que já cometendo de novo. Eles não Sim, param. Então tem que ter, depois que ele sai da cadeia, o cara já cumpriu pena por isso. Porque você pode fazer o que for. Ah, o cara foi estelionatário. Mas as pessoas falam, esse cara já foi nó cego, bicho. sim, Ele sabe da Sim, história. Então por que não pode saber de um pedófilo? Por que não pode saber de um estuprador? sim. Tem que saber, Quer o dizer, cadastro tem que continuar. aí Então se você aceitar ele na sua empresa, é problema seu, né? sim, Você vai ter mas que você vai se responsabilizar. responsabilizar. Sim. Agora, deixa eu perguntar aqui, Reginaldo, a gente sabe pelo inquérito que saiu na mídia, esse criminoso, ele estava trabalhando lá e quando a obra chegou numa altura do muro teu, que o andaime alcançou o muro, dali ele pulou, ele aproveitou o andaime.
O muro seu lá é muro alto, porque será que ele colocou uma escada por lá de dentro? Porque na hora do desespero, se o muro for alto, se ele pular, o cachorro ia ouvir ele pular. Sim. E outra coisa, na hora que ele for sair no desespero, se o muro for alto, vai dar trabalho para ele. Será que ele usou uma escada do lado de dentro para poder, alcançar as meninas lá dentro? Não, Neto, ele não desceu no pátio. Não desceu no pátio? Porque a casa é assim, ela estava a casa de fundo. Essa casa que ele estava não é a de fundo da minha, É de era lado? de lado, Ah, sim. só que no fundo. E só que ela já estava com o beiral de cima já para fazer o telhado. Já tinha passado o Já muro tinha já. passado o muro. Aham, Até eu observei aquilo lá, falei: "Os caras vão voltar a mexer na construção aí, acho que agora vão acabar a construção", aham. né. E parece que ele estava trabalhando ali há 30 dias. Ele não estava mais tempo que isso, porque há 40 dias atrás ele tentou matar uma mulher em Lucas do Rio Verde, aonde ele foi condenado Essa também já era a por terceira 16 já, né? anos, já era a terceira. Ele só não matou ela porque na hora que ele foi cortar ela, ela segurou na faca e a faca quebrou. Então, aí foi da onde ele fugiu. Só que ele chegou em Sorriso, ele entrou na delegacia, ele fez um boletim de ocorrência, que ele tinha perdido o documento. Ele estava com o documento da Polícia Civil, entende? A polícia viu ele, Pois é, mas não prendeu ele, e não buscou quem que era que Credenciou, estava né? pois fazendo. é. Então, tipo assim, como é que a pessoa entra, tá com o documento da Polícia Civil, né? E eu falo isso aqui sem medo porque a gente tem a foto desse documento, né? Se a polícia errou ou não errou, ela vai ter que se explicar, o governo, o estado vai ter que se explicar, né? Inclusive a gente entramos com uma ação contra o estado, né? Até no primeiro momento o juiz lá em Sorriso foi contra, mas o juiz ele foi procurado porque estava vendendo sentença e tal, e ele na hora ele já foi contra o nosso processo, Ação. porque ele diz que o foragido, o estado não tem culpa do cara ser foragido. Mas a questão não é o cara ser foragido, a Foragido. questão é o cara estava com um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Então, aparentemente, esse cara entrou na delegacia para fazer um Sim, boletim. Um cara com 2 mandados de prisão em aberto. Então, essa foto desse documento nós enviamos para senadores em Brasília, eles têm essas fotos tudo guardado, entendeu? Então, o Estado tem que se explicar nisso daí. é o que Então, eu o nosso negócio é como que o cara entrou, como que o cara estava com o boletim de ocorrência. E daí até as pessoas falam: "Não, você tem que processar o cara que contratou esse cara". Mas daí o cara chega com um documento da Polícia Civil que tinha perdido o documento, por que você Sim. vai pensar? É um erro também você sim, contratar, hoje em Sorriso e em muitos lugares acontece isso, de a pessoa contratar os outros para trabalhar perto da casa da gente por um preço mais barato. E o cara se colocar à disposição de dormir em cima de uma laje. Cara, você tem que ficar esperto com isso. Ah, Não com é qualquer certeza. pessoa que você vai dar um não. trabalho para o cara morar perto de casa de família, porque ali era tudo casa de família. Todas as casas de família. Você não ouvia bagunça naquele bairro. Um bairro muito tranquilo, tudo casa de família. Você vai colocar qualquer tipo de gente para trabalhar do lado desse? Não, tudo bem, não tô. Tem pessoas que são humildes, sim, sim. Precisam. Mas agora o cara chegar lá, trabalhar por um valor mais barato e dormir numa laje, Sem sem documentos, né? documentos, sem nada. No mínimo você tem que ficar com o pé atrás e Sim, procurar saber de Quem onde que que é? vem, né? Se sim. ele tivesse procurado saber, teria evitado essa desgraça. Teria E evitado tanta dor para mim, para minha sogra, para a família toda, sim. E né? e aí, Regisvaldo, ele pulou na parte dos fundos? Ele andou por cima do muro. Sim, mas aí ele pulou na frente ou atrás, será que você A imagina? nossa casa é assim, no final aqui, a casa dele era aqui. Dá 3 metros até o banheirinho por onde ele entrou. Ele entrou pela janela do banheiro, Ah, ele saiu da onde ele estava para dentro da casa para já. dentro da casa. Ah, tá. Aonde Porque ele se ele estava, fosse lá para baixo, o o cachorro Isso cachorro que eu pegava. pensei, ia pegava. perguntar se o cachorro tem acesso no quintal todo. Porque da casa que ele estava assim, de pé, ele enxergava dentro do Hum, nosso pátio ali. entendi. E ele dava para ver dentro da nossa cozinha. A Uhum. gente era uma porta de vidro grande, a gente não tinha cortina. E eu sempre falava para as meninas, a gente tinha uma piscina, eu falava: "Ó, vocês não põem a piscina aqui enquanto o dia que eu não estiver em casa. Ou a mãe de vocês estiver em casa. Então vocês não põem a piscina. Eu não quero vocês tomando banho de piscina enquanto não tiver ou eu ou a tua mãe em casa". E elas faziam o que a gente mandava. Sim. Eu falava: "Eu não quero vocês conversando com ninguém, não atendam o interfone. Para atender alguma coisa é a irmã mais velha de vocês ou a mãe de vocês". Então, aquilo que nós falamos no começo, sempre bem ensinado, sempre falando: "Ó, não se envolva, não dê atenção", e elas eram assim, sabe, mesmo junto com a gente: "Ah, pai", não precisa ser assim. Sim. Explicava para elas, né. Então, da onde ele estava, ele enxergava para dentro da nossa casa. Então foi tudo arquitetado Ele já. armou tudo.
Ele armou Foi a vida. tudinho para Viu que fazer. era meninas, viu que o Sim. pai viajava, que era caminhoneiro. Engraçado, Miriam, engraçado assim, a minha esposa ficou 3 dias fora viajando. 3 dias as meninas estavam sozinhas em Sozinha. casa, só as 3. E eu penso comigo, não sei, eu acho que na hora que ele viu que a minha esposa chegou de viagem, ele imaginou que eu ia chegar também. Uhum. Aí foi onde ele agiu. Ele falou: "Se a mulher chegou, o marido vai chegar". Sim. E daí eu acho que onde é que ele pensou: "Eu vou agir que ele vai chegar e eu não vou conseguir". Então, de cima do muro ele já pulou para dentro da casa. Não Daí foi nem para o quintal. não, porque daí, Neto, Poxa. da casa aqui, ele desceu no muro e caminhou pelo muro entre a nossa casa e a casa do Aham. vizinho, caminhou aqui uns 2,5 metros, 3 metros, e já deu no beiral da e o banheirinho já. Mas ele entrou por uma janelinha de banheiro, isso que eu não entendo. Cara, Ali foi o diabo estava totalmente no couro cara, daquele cara, porque tem as marcas do chinelo dele na calha, na que cara. fica no muro ali, tem as Aham, marcas do chinelo, e daí na onde ele pegou ali, que ele pulou o banheirinho, ele pisou em cima da pia, que tinha uma piazinha, era só uma piazinha e o lavabo, só. Ele aham. pisou ali e desceu, e ele saiu pelo mesmo lugar. Ele não chegou a descer no chão ali, senão os cachorros tinham pego ele. Ele arquitetou tudo aquilo ali. Arquitetou. Ele teve o tempo que ele teve ali. Por isso que o cara é mau e essas pessoas, Sim. estupradores, eles não se reabilitam. Não Não. reabilita não. Eles não se reabilitam. Não. Ele teve a oportunidade de se reabilitar. Ele matou uma pessoa em Rio Verde. Um crime sexual também. Matou a pessoa lá. Ele tentou matar essa menina ali em Lucas, né? E quantos outros crimes esse cara não cometeu? É que eu falo pro meu marido que hoje em dia é difícil ser mulher. É Tá difícil. difícil. Tá Você difícil. anda por uma rua, passa uma pessoa, não tem medo de ser assaltada, você tem medo de ser violada, Violentada, justamente. né? Ontem, em Peixoto de Azevedo, foi morta uma mulher de 75 anos com violência sexual. Jesus amado. Então, não tem idade, não Não. tem. É você ser mulher, você Tá correndo perigo, está né? correndo Em perigo. Brasília, uma menina de recém-nascida. Eu postei até na minha rede social lá no Instagram, a Damares falando. Uma recém-nascida, poxa. 1 mês e pouquinho. O padrasto estuprou ela. Gente, pelo amor de Quem Deus, deveria cuidar, quem né? deveria Quem deveria cuidar? cuidar. É incrível hoje, como você falou, Mira, tá difícil ser mulher no Brasil hoje. No mundo inteiro tá difícil, mas o Brasil tá de mal a E pior. Mato Grosso ainda é Mato Grosso é campeão de campeão. feminicídio. Aí falam, o governo fala, mas não faz porcaria Não, nenhuma. porque Me cada perdoa a vez palavra, aumenta mas mais. tipo, Não para. não para. Então, o que adianta você ir lá e falar e não agir? E Mato Grosso está sendo o campeão, né? Tá, Campeão, campeão De de campeão. violência, feminicídio. todos os dias. Parece que quando acontece um crime, Aí, a polícia vai lá, aumenta. prende, parece que a coisa vai melhorar, vai diminuir, no outro dia acontece 2. Ó, Incrível. no Piauí já tem um cadastro estadual de pedófilos e agressores de mulheres. O Piauí que é comandado por uma pessoa de esquerda. O governador do Piauí é um petista. Né? Nada contra o partido, se a Sim, pessoa for decente, sim. beleza, né? Tem o cadastro estadual. E aqui E não. aqui, que a nossa senadora daqui, a senadora Margarete, fez um excelente trabalho e faz até hoje, luta pelas mulheres, né? E o nosso governo não faz. Cria, poxa, cadê os deputados estaduais? Cria um cadastro estadual. Faz um Sim, cadastro estadual das pessoas aqui, dos estupradores que estão aqui no nosso estado, para que todos saibam. Para mim, tinha que ter no CPF da pessoa já. sim, Sabe? verdade. Vamos consultar teu CPF, os teus antecedentes criminais, está Verdade. tudo ali. Ah, você foi condenado por estelionatário, você foi condenado por isso, você foi condenado por aquilo. Vai aparecer. Porque se você tem uma restriçãozinha, você vai no banco ali, tem coisas que te procuram que você nem sabe. Mas nem sabia que tinha isso. E por que que daí para você pegar um dinheiro, para você comprar alguma coisa, para você fazer um negócio, teu nome aparece tudo lá. Sim. Aí um vagabundo que é estuprador, que é assassino, que é isso, aquilo, não pode nada, não, porque vai ferir a imagem dele. E a imagem nossa de trabalhador que sustenta esses vagabundos depois presos. E não é barato, né? Não é Não. barato. Então, para nós é justo, para nós é lei. Para eles não, é direito. Eles não têm, eles têm direito de o nome deles não aparecer essas coisas, porque coitados, são excluídos da sociedade. É nada. O cara estava trabalhando, Uhum. cometeu o crime porque ele quis. Regivaldo, é só você e Deus que sabe o que você passou e que ainda passa. Porque um acontecimento desse, a gente sabe que a ferida seca, mas a cicatriz fica. Né, e fica para sempre. Eu sei que esse caminhar não é fácil, você vem enfrentando essa dificuldade,
de viver, mas não pode parar. A gente sabe que você é um lutador e continua lutando para que, eh, sirva de exemplo para todos os pais, as mães, para as pessoas, para os mandatários, para os governos, né, essa situação que você passou. Como que você está hoje, meu amigo? Você está nessa, habilitando, você está caminhando com todo esse sofrimento, com essa tristeza, mas você vem sustentando essa dificuldade com muita luta e você pretende, levar essa batalha, essa luta para frente para que outras pessoas não passem pelo que você passou? É, Neto, eu tô, graças a Deus, hoje eu posso dizer assim que eu tô bem. Eu tô bem. Antes eu tinha medo de falar isso que eu tô bem. Não. Eu falava assim, eu tô vivendo, Uhum. né? Tô seguindo. Hoje eu falo que eu tô bem. Já de alguns meses pra cá eu falo que eu tô bem. Tô refazendo a minha vida, tô seguindo em frente, né? Deus sabe do que a gente necessita, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé em Deus, creio muito em Deus. Das minhas meninas eram cristãs, né? A minha família toda era cristãs, né? A gente vivia na igreja, a gente vivia para Deus, Sim, como tem que ser. A gente vive para o Senhor. Um peixe ele não vive fora d'água. O ser humano ele não vive sem Deus, sim. né? Tem uns que tentam sobreviver sem Deus. O caminho deles é perdição, é trevas, né? Mas aquele que vive na presença do Senhor, por mais difícil que seja, mas a gente encontra na palavra de Deus grandes homens de fé que passaram por dificuldades e passaram por tragédias que a gente às vezes passa hoje. No meu caso, muitas pessoas falam para mim, cara, você é o Jó de hoje, Sim, né? Ah, quantas pessoas já não perdeu isso, aquilo, quantas pessoas já não sofreram doenças e tal. Na vida de Jó também teve doença, sim, né? Foi acometida uma lepra, Sim, com né? Então, certeza. quantas pessoas hoje sofrem ali, tão doentes, mas permanecem firmes? Não, eu vou vencer essa doença. Às vezes, por mais que não vença, às vezes a doença leva ela embora, mas ela permaneceu firme, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Então, se eu parar no tempo hoje, se eu deixar de viver a minha vida, que Deus que eu vou falar que é maravilhoso, que Deus que eu vou falar que é redentor, como disse Jó, eu sei que o meu redentor vive e em breve se levantará na terra. Como é que eu vou falar que Deus faz isso se eu vivo uma vida presa, se eu estou mergulhado numa depressão, ou se eu não tocar minha vida em frente? em alguma hora você sentiu raiva de Deus? Não, não, não. Eu ouvi pessoas falar, cara, Deus não existe. Eu falei, existe sim. Ah, mas como que Deus permitiu acontecer isso com a sua família? Eu falei, não é porque eu sou cristão que eu estou isento dos problemas dessa vida, Você né? sentiu consolo com a presença dele. Até hoje. Ele que É sustenta, ele né? que sustenta. E eu falo para você, como você falou, a ferida cicatriza, mas ela fica. Então, tem dias que eu me pego chorando. Eu imagino. Tem dias que eu me pego chorando, tem dias que a saudade é mais forte, né? Você lembra de coisas que foi vivido junto, entende? Você vê coisas que elas gostavam e tudo mais. Você olha uma bicicleta, você olha uma roupa, você olha. Às vezes eu olho um simples caderninho delas. Poxa, isso aqui era delas. Dentro da minha Bíblia tem uma fotinha, um desenho que a Melissa fez. Tá lá dentro. Na minha carteira tem um desenho delas. Elas gostavam de fazer desenho, desenhava ali pai, mãe, tudo, e colocava ali, guardava nas coisas. Você ia procurar e falava, mas quem que fez isso daqui? Aí tu vai lá, isso aqui foi a Melissa, já sabia os tracinhos ali de como fazia. E criança por mais que você dá todo o carinho, mas quando você perde, você fala: "Poxa, tem um dia que eu olhei de cara feia para ela". Ih, Neto, Dá uma tristeza, nem né? me fala uma coisa É. dessa. Eu, cada vez que eu já disse várias vezes em entrevistas, eu fui um pai assim muito rígido. Eu fui muito rígido com elas e hoje eu penso assim, poxa, eu podia ter sido mais flexível. Mas o mundo exige que a gente É, seja assim Mas também, né? é isso por machuca um bem, pouco, sabe? é por bem. Eu devia ter sido um pouco mais flexível, eu podia ter deixado fazer um pouquinho mais, eu podia ter ido mais uma vez no parque, porque teve vezes que elas me chamavam para eu já falei que eu não vou, eu não vou. Não vou levar vocês no parque hoje, para de me encher o saco. Poxa, por que que eu não falei sim aquele dia? Por que É, que eu não fui pro parquinho brincar com Mas elas Deus aquele sabe o que dia? faz, né? É, Tem não, o até controle. porque a gente, como pais, os filhos têm que saber ouvir não. O sim, mundo tá assim do jeito que tá também, porque tem muitos pais flexíveis que ficam falando sim para tudo e não fala não para os filhos. é. Aí ele cresce sem saber o não, entendeu? O não para Sem ele é uma afronta, é né? uma É uma afronta. afronta. E por isso, se eu não ter isso, então ninguém vai ter, entendeu? Então, falar não e educar o filho é o nosso projeto, É, entendeu? Então a gente
é normal esse não. É, Foi pro bem aí as deles. meninas assim, eu sei que eu fui errado um pouco com elas, né, fui meio rígido, mas eu me alegro assim também, porque eu Sim. ensinei muita coisas para Sim. elas. Às vezes a gente estava meio apertado assim, chegava a época de festa, aniversário. Um dia eu falei para Melissa e falei para Manuela também, a gente não ia fazer. Até aquele Uhum. vídeo que tem do aniversário da Manu, até então ela achava que não ia ser feito. E a gente estava meio apertado mesmo. Daí um dia eu falei para ela, Manu, o pai tá. Aí ela veio e falou assim: Não, pai, eu sei que tá meio complicado as coisas e tal, e o pai trabalha bastante aí. Se não fazer nada, não tem problema. Cara, aquilo me apertou o coração. Eu falei pra Gleice, não, a gente tem que fazer alguma coisinha, nem que fosse só um bolinho e tal. E daí nós fomos para um parque aquele dia, e daí ajeitamos para fazer o bolo, né? Daí foi quando a gente chegou em casa e fizemos aquela lembrancinha para ela lá e aquela surpresa para ela. Aí na hora que a gente entra, ela até chora ali na hora. Foi porque ela pensava assim, ah, não vai ter nada, né? Mas a gente se esforçou, a gente se esforçava para fazer as coisas para elas. No da Melissa, teve um dia que eu não tinha, a gente não estava assim nas condições de fazer muita coisa. Só fizemos um bolinho para nós ali, eu dei um potinho assim de chocolate para ela. Poxa, ficou tão feliz. São coisas pequenas que a gente pode fazer para um filho que deixa eles felizes demais. Só que assim a gente era muito ligado um no outro, a gente era muito grudado no outro. Toda foto que você vê nossa, a gente tava sempre se abraçando, tava sempre brincando, fazendo careta, tudo. Eu tenho foto delas que eu levava elas nas viagens, e eu fazendo comida ali, elas juntinho de mim, eu dirigindo, elas me abraçando, andando e a mãozinha no ombro do pai, tava sempre junto. Então, eh, essas coisas assim fica, né? É E o que gostoso consola demais. também é que Jesus falava: "Venha em mim a mim Deixa as vir a minhas criancinhas", criancinhas, né, porque que delas é dela o reino dos é o reino dos céus. céus. E Isso f conforta, né, que sabendo conforta. que tá lá com Deus, tá melhor que É, nós aqui nessa correria, com né, certeza. E filhos é um presente de Deus, né. presente de Sim. Deus. E ele deu, e ele É, tira, e né. ele deu é como diz Jó, né, Deus É, me deu, Deus Deus tomou, né. tira. Bendito seja o nome do Senhor. Então, desde aquele momento que eu recebi a notícia, eu pensei na vida de Jó, sabe. E vim pensando na vida de Jó, vim pensando na história de Jó, e às vezes eu falava eu com Deus viajando assim, eu falava: "Como é que passa? O que que passa na cabeça de um homem desse, na história de Jó? O que que passa na cabeça do cara?" Na hora dá uma raiva, sei lá o que dá e você Aí a vê sua e às história vezes é uma acaba semelhança do vivendo, né, Jó, às vezes porque você não uma teve coisa culpa de semelhante. nada e foi um E uma exemplo ali, família uma família cristã, né. cristã, né. E eu ouvi muito disso, a pessoa fala: "Não, Deus não existe, cara, Deus deixar fazer isso aí com a sua família. Não, Deus não existe, Deus é cruel, Deus não é cruel, Deus é amor", E Deus deixou você para testemunhar para isso, testemunhar dele, com certeza. né. E as pessoas falam: "Ah, você é um cara forte", eu falo: "Não, forte é o meu Deus. Se eu tô de pé é porque Por ele me causa dele. sustenta, Sim. né, por causa dele". Como que você avalia a resposta da justiça? Eu acho que os 225 anos era o que cabia nesse processo, foi bem respondido. Eu acho que agora tem que manter esses 225 anos, né. A Defensoria Pública entrou com recurso para revisão de pena. Uhum. Não sei em que pé que tá, vai para os desembargadores, eu acredito que eles não vão aceitar, porque não tem o que argumentar, não tem o que E se dizer: "Ah, isso, baixar aquilo", se né. baixar 100 anos não vai fazer diferença, ele vai ficar lá, Ele vai ficar se os Deus 40 quiser anos que fique a que é vida de toda lei, lá, né. né. Ele vai ficar ele tinha que sofrer bastante lá dentro, mas ainda está isolado e eu acredito que ele vai permanecer, né, no isolamento. Porque se Sim. soltar ele no meio dos bandidos, ele morre. E o que você gostaria de ouvir, assim, das autoridades? O que você gostaria que as autoridades ouvissem de um pai que perdeu a família toda? Eu queria que eles fizessem mesmo, dessem mais segurança mesmo. Não queria ouvir consolo deles para mim, porque não tem consolo. Por mais o que falam, não tem consolo. Eu queria que eles dessem resposta, sim, à sociedade, sabe. Esses deputados que estão aí, que vão assistir, você tem contato com deputados, tudo, governo, tudo, que eles dessem realmente resposta à sociedade. Hoje eles querem fazer muitas obras, 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 obras. É bom, é importante, precisa ter, Sim, mas está deixando a segurança de lado. Coloca já na educação. A partir da educação, já você mostrar e ensinar o que é segurança, o que é respeitar uma mulher, o que é respeitar o homem, o que é respeitar o ser humano, o próximo. Já tem que vir isso numa base da educação, para a criança já saber daquilo ali, porque você ensina em casa e ela ter uma basezinha também, mesmo que seja pequena, na escola, ajuda você a ensinar ela em casa. Aí você ensina em casa que tem que respeitar o próximo, que tem que educar a pessoa. Chega na escola, faz um monte de sim. porcaria, toca um monte de porcaria,
não se canta mais hino nacional, porque, querendo ou não, um hino nacional é como, é como dentro da sua casa, aqui tem Sim. regras. Nós antigamente tinha regras, nós Sim. chegava na escola, colocava a mão no ombro do outro É, amigo, dava aquele espaço, cantava o hino e ia para a sala. Isso. Hoje lá não, você chega na escola, é funk, é isso, é aquilo. Então o que você ensina em casa acaba na escola. O que eu queria da resposta das autoridades era isso. Dê segurança para a população. Dê você, educação, dê saúde, tudo, né? você foi assistir o júri? Fui, Foi. fui. Frente a frente com... Ele não não esteve. esteve. Não esteve porque a justiça dá esse direito a ele, né? Isso é uma coisa também que Fez. tinha que mudar. O cara é Sim. réu, ele tem que comparecer, ele é obrigado a comparecer. Não tem esse negócio se ele quer ou não. Ele nem ficou o restante todo no vídeo, porque ele tinha o direito de não querer. Que Mostrar a palhaçada, imagem. né? É. Que idiotice isso. A família toda lá sofrendo, porque a gente viveu todo o momento dentro da casa, E ele com direitos, e né? ele com os direitos dele, não, eu não vou comparecer, ele tinha que estar lá. Porque ele está com medo de não sair mais de lá? Mas ele não teve dó da minha família, ele não teve dó das minhas filhas, quando ele atacou uma por uma? Ele não teve dó da minha mulher, quando ele atacou ela, tentando defender a mãe? O cara é um desgraçado, o cara deu 18 facadas na minha esposa, 24 facadas na Manuela, 30 facadas na Miliane. Um Que cara desse, ele isso. merece ter direito? Não merece. Ele tinha que estar Nossa. lá, ele tinha que estar sofrendo na cadeia, estar lá comendo do bom e do melhor, com um nutricionista, comidinha bonitinha, Nós pagando, gostosinha, né? que a gente É. paga. Tem direito a uma desgraça dessa? Que Deus me perdoe. Não tem direito. O cara desse tinha que ser solto no meio dos outros bandidos. Ah, vai sofrer? Sim. Que se dane, cara. Que Sim. seja, que sofra É. todo dia. Eu não queria que matasse ele. Não Sim, queria, mas que ele não. Mas que ele sofra. sofresse lá dentro o que Uhum. ele fez. A minha família sofrer, as minhas filhas, o que ele fez de tanta gente aí para trás Sim. sofrer. Porque não é possível que esse cara cometeu um negócio desse aí, ficou aí mais de 10 anos sem cometer nada. Quantas pessoas ele não matou aí para trás e não E sabe, se a né? justiça afrouxar, aí vai. Outros podem ver que a justiça é frouxa e querer Mas cometer a é o que está mesma coisa, acontecendo né? hoje. É. Por que tá tanta coisa contra as mulheres? Tanta coisa acontecendo? Sem medo, né? Porque os caras vê que não acontece nada. Essa semana mesmo matou um outro feminicídio em Sinop. Você mesmo disse, é todo dia acontece. Contra a criança, contra a mulher, marido mata a Isso que a esposa gente e sabe, tudo. né? Que a gente Tirando sabe. aqueles É, que eles não vão dar queixa, tirando os maridos que batem na mulher e ninguém fala nada, justo. né? Os E que não dão daí, queixas, né? e daí, Aham, tipo assim, aí amedronta a mulher de dar queixa porque ela sabe que não vai ser feito nada. E sim, daí o cara fala: se você me denunciar, eu Fica arrebento vulnerável ela. contigo. Ela sim. fica vulnerável, Já né? apanha uma vez, É. vai denuncia, apanha de novo. Pô, o cara vai me matar. Tem gente que fala bem assim, ó, eu vou preso, mas quando eu sair, você vai ver. Você vai ver. Então já amedronta ela ali. Então muitas Uhum, não denunciam. Então, tipo sim. assim, aconteceu isso com a minha família. Quase aconteceu com a Larissa. E o governo não fez nada. Nada. Fizeram ali um mês depois do acontecido, começaram a vasculhar algumas construções, mas passou um mês, puf, parou. Então, Impressionante. não tem resposta nenhuma. Para eles não estão nem aí, eles estão bem guardados, eles estão bem cuidados, andam Tem com segurança. segurança para cima e para baixo. População que se lasque. Infelizmente é assim. E quando você pensa no futuro, o que te dá força para continuar? É Deus que me dá força. Tudo que eu faço, eu atribuo ao Senhor. Eu estou começando a minha vida, eu conheci uma outra pessoa, foi Deus quem colocou ela na minha vida, ela está aqui junto, a Tati, foi Deus que me colocou ela na minha vida, eu louvo a Deus por isso, agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida, cristã também, a gente segue o mesmo Senhor, né? A gente tem o mesmo entendimento da palavra, sabe? Eu estou seguindo a vida, e é Deus quem me dá essa força, Sim, né? É Deus quem dá essa garra para a gente seguir em frente. Eu não vivo por mim, não. eu tive vontade de tirar minha vida, não tirei porque eu confio em Deus. Se eu tirasse a minha vida, nunca mais eu ia ver elas. Nunca Sim, mais mesmo, sim. literalmente. Então, enquanto eu permaneço aqui, eu sei que o dia que eu partir ou o dia que Jesus voltar e nos levar para junto dele, a hora que ele tocar a trombeta e eu for transformado, eu já vou ver elas. E vou me E, reencontrar com elas de novo. Não como pai delas, e a maior né? prova de Mas fé que você tem é continuar vivendo e refazendo sua vida. refazer minha vida, né? Para tudo há um recomeço. Sim, Para tudo há um recomeço. Eu fiz terapia, estou terminando a minha terapia agora essa semana que vem, graças a Deus. É importante também é Sim, importante fazer claro. terapia, por mais que a gente tenha fé, mas às vezes a gente tem pessoas que não conseguem lidar com os sentimentos, com os pensamentos, com as emoções, e às vezes uma coisa que não é mesmo verdade acaba se tornando verdade na sua vida. Onde é que você
Sim. acaba se prendendo, né? Então eu falo aí para as pessoas que estão assistindo, é bom fazer terapia, se está passando por algum momento difícil, faça terapia. Ajuda bastante. Mas acima de tudo, acima da terapia, se não conhece a Deus ainda, procura conhecer o Deus da Bíblia. Um Deus vivo, amoroso, poderoso, misericordioso. Ele sustenta a gente. Deus, ele sustenta a gente mesmo de verdade. Eu digo para você que ele sustenta mesmo. Tem horas que você se sente abraçado. Tem horas que você fala, Deus, eu não tenho mais força para caminhar. Mas de uma hora assim, ele te dá aquela, não, vou tocar em frente, eu vou seguir. Peraí, eu sou crente, pô, vambora, sabe? E eu não vou falar para você que eu tô o tempo todo assim. Tem dias que dá um desânimo Sim. O mesmo e maior tal, psicólogo, mas né? Deus Deus, ele, vambora. sustenta, A palavra diz que você tem que perseverar até o fim. com certeza. Então, nem que fosse arrastando. A Bíblia diz também que o justo ele vai de força em força, Sim, claro. né? Então, tem dia que você tem força para dar um passo só, Senhor, eu só consigo dar um passo. E você dá aquele passo. No outro dia você está sem força de novo, mas ele te dá força para você dar um passo. E de passo em passo você vai caminhando, você vai andando uma parte do caminho. Não pode parar, Sim. tem que seguir. Regivaldo, obrigada por dividir conosco a sua história de dor e fé, tá? Hoje você nos lembrou que o amor do pai e de uma mãe não termina com a morte. Ela atravessa o tempo, a dor e o silêncio. Obrigada por você estar aqui conosco no podcast Conexão Materna. Obrigada, Neto Marques. Obrigado, Miriam, pelo convite. Obrigado, Miriam. Obrigado, Neto. Obrigado a todos que vão assistir. Deus abençoe a todos. Amém.